Olá, muito bem, bom dia para você ouvintes. Conforme nós anunciamos já, a entrevista especial de hoje, desta segunda-feira, é com a formanda de enfermagem aqui da Facíder Unifama de Colíder, a Juliana Nascimento. E ela vai falar sobre um tema bastante importante para nós brasileiros e principalmente aqui para nós mato-grossenses, que é o tema deste mês, Janeiro Roxo. Precisamos falar sobre a hanseníase. Recebemos ela aqui na redação de jornalismo do altonorte.com.br e a matéria também vai para o ar após esta entrevista. E a Juliana Nascimento vai começar se apresentando. Juliana Nascimento, muito obrigado por aceitar este convite e bom dia. Olá, bom dia para todo mundo. É um prazer imenso estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, essa doença que ainda gera medo e ainda, infelizmente, muito preconceito pela população quando se fala de uma pessoa que está infectada com essa doença. Juliana, por que Janeiro Roxo? Cada mês tem uma cor. E por que é Janeiro Roxo? Bom, como você falou, todo mês é dedicado a uma campanha diferente, na qual visa a levar informações para a população. E o Janeiro Roxo, a cor roxa foi escolhida, né, para representar a hanseníase. Desde 2016 existem essas campanhas que as UBSs, né, faz os seus panfletos, faz uma mini palestra, convida a população para ter essa informação, né, de sintomas, os cuidados, né, como que é o tratamento, né, trabalhando juntamente com a população para tentar eles mesmos, para a mesma população saber ajudar também o próximo, né, ou um ente da família identificar essa doença. É bem provável que alguém já conviveu com uma pessoa com hanseníase. E cientificamente, o que significa hanseníase, Juliana? Bom, a hanseníase, ela é uma doença infecciosa crônica, né, na qual todo mundo sabe que ela é representada por umas manchinhas vermelhas que podem agravar todo o corpo e também pode afetar os nervos, né? Mas primeiramente ela pode ser tanto leve quanto a progressão dela para avançada. Ela não tem uma prevenção vacinal, ela é uma doença que ela precisa de um tempo de incubação de 2 a 7 anos para apresentar os primeiros sintomas. E também uma curiosidade sobre essa doença é que 90% da população ela tem um autoimune natural. O organismo dela já tem esse meio de defesa natural que não contrai essa doença. Mas, infelizmente, 10% da população acaba sendo infectada com essa doença. E, assim, é uma doença que consegue ter fácil visibilidade. Quando a pessoa ela conhece o seu corpo, consegue identificar o que está acontecendo, uma manchinha que apareceu. Às vezes também pode aparecer uns caroços, né, nas extremidades das orelhas. E, assim, a pessoa consegue ter o acesso na rede pública para poder fazer uma análise clínica, né, fazer o exame e juntamente com a equipe, se realmente for hanseníase, ela já consegue ter o tratamento gratuito. Essa doença é o sistema da vigilância também, quando existe um caso da doença, a vigilância também se prontifica para quê? Para fazer uma varredura no ambiente familiar, para também procurar indivíduos que podem ter contraído essa doença. Ou seja, se uma pessoa teve uma vivência com uma pessoa com um infectado durante 2, 3, 5 anos ou toda a vida, né, todas aquelas pessoas que frequentaram o âmbito familiar dessa pessoa vão ser avaliados, né, fazer a sua prevenção. A prevenção que o sistema pode fornecer seria também a segunda dose da vacina BCG. Isso também é bem interessante. Então, assim, todas as pessoas que têm, né, que pode também ajudar o próximo, às vezes você tá vendo que aquela pessoa tá tendo umas manchinhas, e às vezes a pessoa não liga, né, procura, né, fala para essa pessoa, não, procura vamos ver, né, como que essa manchinha pode ser e tudo. Porque, assim, as manchas, elas perdem a sensibilidade,
né? Também perde a sensação térmica, né? A pessoa, às vezes, elas podem se machucar, né? Perde a sensação de dor, de calor e de frio. Então, quando ela vai se irradicando em todo o corpo, elas se machucam, né? As pessoas que são infectadas, normalmente ela tem algumas feridas nessas lesões já da hanseníase. Então, assim, é importante ter esse autocuidado também com o próximo. Só para frisar, é muito importante explicar para a sociedade, para os ouvintes, que todas as unidades básicas de saúde estão preparadas para acolher esses tipos de casos de hanseníase. Isso, exatamente. Como é uma doença de questão pública, né, tem um tratamento gratuito para as pessoas. Então, assim, não precisa se preocupar em questões de remédio, medicação, é tudo de forma gratuita. E os profissionais que estão na área da saúde pública, né, conseguem fazer o exame clínico desse cliente e fornecer um diagnóstico e ter toda essa preparação juntamente com toda a equipe. Não é só a questão do médico ou do enfermeiro, né? Também tem a vigilância sanitária, tem o médico, tem o enfermeiro, tem a questão da psicóloga também, que pode entrar nessa questão do tratamento, que é muito importante, porque a hanseníase, ela é uma doença que tem cura. Ela tem cura, mas quando a pessoa ela é diagnosticada, infelizmente, como eu falei no início, ela sofre um pouco de preconceito, né? Por ser uma doença que ela é transmissível, que ela é contagiosa, somente por vias aéreas, que são as gotículas salivares, que são espirro, tosses, essas questões. Quando a pessoa está infectada, o toque ela não vai ser transmitida, é somente por vias aéreas. E a pessoa tendo esse diagnóstico, consequentemente, tem um abalo emocional, né? A pessoa fica com medo, com receio de como vai ser esse tratamento. E o tratamento leva de 6 meses a 12 meses. Isso tudo depende da gravidade e da fase que a pessoa descobriu o estágio dessa doença. Uma questão bastante interessante que eu observei na sua fala é que a outra pessoa pode ajudar, alguém da família pode colaborar, ajudar, a questão de amor ao próximo também, ter esse cuidado, mas sem preconceito com alguém que está infectado com a hanseníase. Isso, exatamente. A rede de apoio, né, familiar, de amigos, tudo, ajuda muito na questão da evolução do tratamento. Porque assim, o tratamento ele deve ser contínuo, ele não pode ter nenhuma falta de dias de medicamento para não ter avanço dessa doença. Então, às vezes precisa sim entrar com atendimento dos psicólogos, né, para ajudar a ter um maior desenvolvimento da cura dessa doença. Mas lembrando que infelizmente, quando a pessoa ela tem a predisposição de contrair a doença, tem a cura? Tem. Só que ela tomando os cuidados necessários, né? Se ela conhece alguém que tem hanseníase e não está fazendo tratamento, né? Levar os conhecimentos que ela teve com o tratamento que foi bom, e essa pessoa pode se reinfectar. Infelizmente, ela pode ter essa reinfecção. O tratamento ele não é a cura para sempre. Essa pessoa ela pode desenvolver uma reinfecção ao longo do tempo depois de uma outra pessoa que foi infectada. Muito bem, estamos no Cidade em Pauta, nesta manhã de segunda-feira. Muito obrigado pela audiência. Você está acompanhando por aqui a entrevista com a Juliana Nascimento, que é formanda de enfermagem aqui da Facídria Unifama, em Colíder. E está falando um tema bastante interessante. Você que está acompanhando por aqui, muito obrigado pela audiência. Sobre Janeiro Roxo, o tema já diz: precisamos falar sobre a hanseníase. Juliana, queria fazer uma pergunta para você. E em questão das mamães, das gestantes, qual que é a recomendação, qual que é a orientação? Bom, sobre as gestantes, se elas descobrirem no meio da gestação que contraiu a hanseníase, elas podem fazer o tratamento normal, né, juntamente com toda a equipe, com o seu médico, o seu pré-natal, né, tendo todo o acompanhamento. Em algumas literaturas, são raros os casos que o recém-nascido nasceu com uma suspeita de ter a hanseníase. Infelizmente, assim, não existe uma faixa etária, não existe sexo, não existe
grupo de risco, né? Pode acometer em todas as pessoas, tanto feminino quanto masculino, idoso, criança. A pessoa, quando ela inicia o tratamento, ela não transmite mais a doença. Então, assim, ela não precisa se afastar da vida dela, da sua rotina, parar de fazer suas atividades diárias, né? Ela vai ter a vida dela normal, assim também como a gestante. Ela vai ter a gestação dela normal, sendo acompanhada pela equipe médica e também fazendo o seu pré-natal, tendo toda a evolução. É muito importante frisar essa situação, porque muitas mamães têm essa dúvida, né? Esse medo, que acaba, às vezes, abalando também toda a sua fase de gestação, que já mexe também com os emocionais e tudo. Então, já é importante frisar essa questão. Muito bem, estamos aqui com a entrevista de hoje do Cidade em Pauta, com a Juliana Nascimento, formanda aqui da Unifama, da Facília Unifama de Colíder. Bom, Juliana, média de casos no Brasil, em Mato Grosso, e vamos frisar em Colíder, aqui na cidade em que nós estamos. Você tem esses dados? Bom, a hanseníase, ela é uma doença muito antiga, né? Ela é conhecida como a lepra. Então, atingiu milhares de pessoas na época quando não tinham o tratamento. E no Brasil, infelizmente, ele é o segundo país que mais tem casos de hanseníase. Em questão aí de 30 mil casos anuais são verificados. E, infelizmente, o Centro-Oeste e o Nordeste são os estados que mais têm essa questão dessa doença. Em Colíder, temos a nossa população, que em 2020, 14 pessoas, né, foram detectadas com essa hanseníase. E em 2011 foram mais de 45 casos. Ou seja, teve essa alteração importantíssima, né, na diminuição da frequência dessa doença aqui no nosso município. Isso é muito importante, né? É bom sempre estar levando esse assunto para a sociedade, para ficar atento em todos os sintomas e os cuidados e ajudar o próximo também. Muito obrigado a você pela sintonia, pela audiência aqui em 99,9, a Rádio da Família. Estamos conversando com a Juliana Nascimento, formanda de enfermagem da Facília Unifama. Você já pensou em fazer enfermagem? Qual curso que você gosta? Aqui no Unifama tem o curso ideal para você. Bom, nós queremos agradecer de imediato a Juliana Nascimento por nos atender com muito carinho a nossa redação de jornalismo aqui do Portal Alto Norte, por nos conceder essa entrevista aqui para o Cidade em Pauta no Estação Livre. Juliana, só uma curiosidade, queria saber, você tinha essa vocação para a enfermagem? Como que surgiu essa vocação? Já gostava do curso? Ou melhor, por que você escolheu enfermagem? Bom, enfermagem para mim, sempre tive aquela sensação de cuidar, né? Enfermagem, um curso de enfermagem é você cuidar, é distribuir o amor. Então, quando eu ingressei na enfermagem, eu fiquei um pouco indecisa, mas no decorrer do curso eu realmente descobri que era a minha área, né? Você estudar a anatomia do corpo humano e o que acontece também fora do corpo humano, né? E isso é muito bom. A enfermagem, ela proporciona várias áreas para a gente atuar. Então, assim, não me arrependo de ter feito enfermagem. Recomendo quem realmente gosta dessa área, gosta da área da saúde, né, investir, né, se encontrar também e fazer o seu melhor, né, sempre. Enfermagem, como eu sempre falei, é um ato de cuidar e distribuir amor. Tá com o paciente, né, sabendo que ali pode ser o seu ente querido, tratar as pessoas, né, como você queria ser tratada também. Então, a enfermagem, ela proporciona todo esse contexto, né, tanto a forma clínica e tanto como a forma emocional. Legal, muito bem. Encerrando aqui a entrevista de hoje com a Juliana Nascimento. Muito obrigado, Juliana. Algumas considerações. Desde já agradeço, muito obrigado por nos atender por aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui com vocês, né, falar sobre a doença, falar o curso de enfermagem. Lembrando que a hanseníase não é só o janeiro roxo que devemos
ter essa conscientização, mas todo ano, se você tem alguém próximo que está passando por esses sintomas, né, orienta, né, vai lá no postinho do seu bairro, faz o exame, não precisa ter medo, não precisa ter anseio, vai dar tudo certo, tendo acompanhamento da equipe médica. E também levar essas informações para familiares, né? As pessoas que às vezes não têm tanto acesso assim, conversar com os familiares, explicar quando a pessoa tem dúvida, ou falar assim, fulano tá com a doença, nossa, é contagiosa. Não é tão contagiosa assim a ponto de afastar da pessoa, né? Quando a pessoa ela tá nesse estado, aí sim que ela precisa da ajuda de pessoas que estão ao seu redor. Muito bem, muito obrigado, Juliana Silva Nascimento, formanda de enfermagem da Facida Unifama. E a gente vai sempre tratar de temas relevantes por aqui no Cidade em Pauta. Muito obrigado a você pela audiência nesta manhã de segunda-feira. E dizer, se você tem dúvidas sobre hanseníase, você pode mandar a sua mensagem aqui de texto ou de áudio no nosso WhatsApp no 997239999, que a gente vai encaminhar para a Juliana e ela vai responder. A gente pode trazer a resposta aqui para você no outro momento. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado. Esse foi o nosso Cidade em Pauta.